tempo para juntos estudar a palavra do Senhor Deus. Neste segundo domingo, nós estamos ministrando a lição, e nessa feita, a última lição, encerramento da nossa escola bíblica dominical, do nosso trimestre, nosso primeiro trimestre de 2020. Estamos encerrando hoje na lição de número 13. Hoje, a nossa segunda lição, estamos transmitindo via online, mas permitindo Deus, na semana que vem, nós já estaremos fazendo a abertura de forma presencial, em nome de Jesus. Assim, estamos crendo, na semana que vem, nós já estaremos restaurando a primeira lição do segundo trimestre, já de forma presencial, juntamente com todos os irmãos e irmãs aqui no nosso templo, em nome de Jesus. Na lição de número 13, a nossa data é 29 de março de 2020 e o nosso tema é o novo homem em Jesus Cristo, a nova criatura, o novo ser em Cristo Jesus. O texto áureo está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática está escrita assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe está escrita assim: está em João capítulo 3, do verso 1 ao 16, o encontro de Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vivo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem sendo velho, porventura pode tomar a entrar no reino de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nasceu de novo não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Não ver simboliza desfrutar aqui na terra, e entrar simboliza algo eterno, algo futuro. Não te maravilhes, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. Hoje nós vemos muitas profecias dizendo que fulano esteve lá no céu, entrou no céu, conversou com o anjo, com o arcanjo, e até viu a espada do arcanjo Miguel, e entrou no palácio. Só que a Bíblia diz, a palavra de Deus é verdade, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, Filho do homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse é o principal da Bíblia, João 3,16. Nós temos no primeiro tópico apresentar o objetivo do nascimento do novo homem. O segundo tópico é explanar a justificação do novo homem. E o terceiro é enfatizar a santificação do novo homem. Tendo dito isso, vamos à introdução. A introdução está escrita assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, jamais. Você que me acompanha, jamais estaremos alcançando a perfeição espiritual nesta vida. Que, pastor? Não,
está acontecendo? Eu estou olhando para o modo, estou lembrando das atenções. Tendo dito isso, a introdução nos diz o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, nunca, jamais. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. É interessante entendermos uma coisa aqui, que o comentarista faz uma pergunta: é possível ter perfeição espiritual nessa vida? E ele diz, do ponto de vista humano, não. Certo? Mas ele diz que quando abre a Bíblia Sagrada, constata que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Tenho que dizer uma coisa: não está equivocado o comentarista da lição, porque o comentarista da lição é uma pessoa muito bem preparada para poder escrever esta revista. Mas o que ele disse aqui não pode ser tomado do ponto de vista de perfeição espiritual, no sentido de extremamente santo e perfeito espiritualmente. O que ele quis dizer aqui é uma maturidade espiritual. É um nível de maturidade que o crente alcança e faz dele ser uma pessoa altamente igual a Deus, o que faz dele ser uma pessoa que entende e tem os olhos abertos para as coisas espirituais deste mundo e ter uma visão futurística celestial. Não uma perfeição espiritual ao ponto de isenção de pecado e ao ponto de ter o autocontrole de si mesmo e dizer para si mesmo que não quer pecar e conseguir colocar em prática este não querer pecar. Ok? Então, uma perfeição espiritual aqui é no sentido de uma maturidade espiritual e um nível de espiritualidade através da regeneração e através da unção do Espírito que nós vamos ver à frente. Se nos valemos de nossas forças, jamais alcançaremos a perfeição espiritual, a maturidade. Mas, em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão, torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Você pode se perguntar: como eu consigo alcançar um nível de maturidade espiritual a ponto de entender as razões e os níveis de espiritualidade e a ponto de entender o que é pecado, o que não é pecado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Através de Jesus Cristo habitando dentro de nós, o último Adão, nos faz possível alcançar um nível de maturidade espiritual para entender as verdades espirituais encobertas. Uma pessoa que não nasceu de novo, ele é cego. A Bíblia diz que o espírito deste mundo, o espírito maligno, cegou o entendimento deles, para que com os olhos não entendam e que o coração não creia em Jesus Cristo e não entenda verdades espirituais. Mas quem nasceu de novo, o Espírito de Deus mora nele, ele compreende, os seus olhos são abertos e ele tem noção, maturidade suficiente para entender e alcançar uma maturidade espiritual. Amém? Nós estaremos agora entrando no tópico de número 1, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre o nascimento do novo homem. O novo homem em Cristo Jesus. O novo nascimento está na nossa leitura bíblica em classe. Jesus falando com Nicodemos. O que é isso? Vamos lá. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nós vamos falar sobre essas 4 coisas: que nós não somos nascidos da água nem do sangue, que nós somos nascidos de Deus, que nós somos nascidos da água e somos nascidos do Espírito. O que quer dizer isso? Isso é um debate teológico milenar, que hoje você vai ter acesso aí da sua casa, sentado no seu sofá e assistindo esse vídeo. Subtópico de número 1: nascido não do sangue nem da carne.
No prólogo de seu evangelho, João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, irmãos, através dos méritos de Jesus, o último Adão. Não é através dos nossos méritos que nós nascemos de novo, mas é através dos méritos de Jesus. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. O que quer dizer isso? Jesus estava dizendo para Nicodemos que nós que somos nascidos de novo, nós não somos nascidos da carne e do sangue. O que quer dizer isso? É um nascimento natural, que todos nascem. A gestação, a expulsão de um bebê, a geração, o crescimento, aprender a falar, aprender a andar, tudo isso é um nascimento corruptível, como diz Pedro, nascimento da semente corruptível, nascido da carne, nascido do sangue, assim como eu fui, assim como você é. Mas o nascido de novo, o novo nascimento, o novo homem, ele não é só nascido da carne e do sangue. Ele precisa, claro, nascer, ele precisa se manifestar ao mundo, mas ele não é nascido da carne e do sangue, mas ele é de Deus, ele é nascido de Deus. Deus gera ele através dos méritos de Jesus, a aceitação pela fé em Jesus Cristo, o crer no sacrifício em Cristo. É como se quando crêssemos, Deus gerássemos nós através dele. É como Deus fizesse-nos nascer de fato, de novo, através da fé em Jesus Cristo. E assim, quem não aceitou Jesus, ainda continua morto em seus delitos e pecados, mortos. Mas quando aceita Jesus, ele nasce, Deus gera ele neste mundo. E ele não é nascido da carne e do sangue, mas é de Deus. Deus é que gera ele, pelos méritos dos atos de Jesus Cristo, o último Adão. Glória a Deus por isso. Nascidos de Deus somos todos quantos receberam de Jesus. Deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. O que é filhos de Deus? Aquele que Deus gerou através da fé em Jesus Cristo, através de crermos em Jesus Cristo, teu Filho unigênito do Pai. Então, ficou claro o que é nascido da água do Espírito, o que não é nascido do sangue e nem da água, mas de Deus. O subtópico de número 2 vai explicar o que é nascido de Deus. Subtópico de número 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista João como o ato de nascer de Deus, como nós falamos agora. Isso implica a aceitação pela fé no plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Torna-se nova criatura em Cristo, ou tornar-se nova criatura em Cristo, é o auge da bem-aventurança humana. Isso é o algo mais sublime do homem, aceitar a Jesus pela fé e ser gerado de Deus, ser nascido de Deus, ser filho de Deus. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! É uma bem-aventurança do ser humano ser chamado filho de Deus. É um ato pelo qual a vida eterna é concedida ao crente. O nascido de Deus é uma nova criatura. Descreve algo criado num nível tão alto de excelência
ele é elevado de criatura a filho de Deus, quando ele é gerado de Deus. Aqui é interessante nós entendermos uma coisa, que todos, sem exceção nenhuma, são filhos de Deus, porque Deus criou. Por criação, Deus criou todos. Todo nascido da carne e do sangue são filhos de Deus, porque Deus cria. Porque se não fosse filho de Deus, seria filho de quem? Do diabo que não, porque Deus, o diabo não cria nada, e principalmente vida. Não seria filho do mundo nem da perdição. Eles são filhos de Deus por criação, nascido da água e do sangue somente. Mas aqueles que aceitam a Jesus, o Filho de Deus, eles são filhos de Deus pela fé. São filhos de Deus pela aceitação a Jesus. E são filhos de Deus por geração. Foi Deus quem gera neles. A minha oração é que você que está me ouvindo seja gerado por Deus pela aceitação de Jesus. Você precisa de aceitar a Jesus para nascer de novo para Deus e ser chamado Filho de Deus através do poder da salvação em Jesus Cristo. Subtópico de número 3. Nascido da água. Aqui é uma coisa interessante. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Mateus 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado, pois não crê no Filho de Deus, no Filho do homem, que veio ao mundo para salvar a humanidade. O batismo, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. É preciso estar devidamente correto e observado o batismo nas águas, pois ele simboliza a morte para a vida deste mundo e a ressurreição em Cristo Jesus. Este símbolo nada tem a ver ou nada reflete na sua salvação. Deixa eu explicar uma coisa. Ele vai servir para o salvo quando ele já foi gerado por Deus. Ele já aceitou a Jesus, já se arrependeu e já teve seus pecados perdoados. O que ele vai fazer agora é uma confissão pública, para que todos vejam a sua aceitação e a sua nova fé, a sua nova crença. O que não vai interferir em nada em sua salvação, naquele batismo nas águas. Mas quando dá a oportunidade de tê-lo feito, ele já corre o risco de fazer, pois assim será imputado por não ter feito. Mas não para a salvação, não reflete uma obra meritória para a salvação, nunca, jamais, de maneira nenhuma, apenas como uma ordenança de Jesus e o cumprimento da justiça e das promessas de Jesus, das ordenanças de Jesus. Foi o próprio Jesus que batizou, mesmo nunca tendo sido arrependido de pecado algum, ou nunca ter sido gerado por Deus, mas que para se cumprir essa justiça ele foi batizado. Então, batismo, se você tem a oportunidade de se batizar, batize, pois isso será confissão pública. Mas se você não tem condição nenhuma de se batizar, está no leito de hospital, está cravado em uma cruz, e de lá não vai sair. Se você crê que Jesus é Rei, os Reis, Senhor dos Senhores, hoje mesmo, Jesus te levará para o paraíso, pois não está incluso a perdição eterna, o não batismo, pois a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, não coloca o batismo de novo. Quem não crê, já está condenado, pois não crê no Filho do Homem. Então a condenação, ela exige apenas a não crença em Jesus, e não apenas o não batizar. Aqui nós vemos também que, dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavado regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência, ressurge um novo homem em Jesus Cristo. Os batizados em águas, eles cumprem um ritual e um simbolismo que dá a eles credenciais de cumprimento a ordenanças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não dá a eles um passaporte eterno. E não dá para eles uma viagem eterna para o céu. Não dá para eles uma viagem exclusiva e direta às mansões celestiais. Muito pelo contrário, o batizado precisa de ter responsabilidades que
permitirão a ele a ação do Espírito Santo na sua vida, a fim de que o Espírito que opera em nós o renove e o santifica, para que possa sim alcançar as mansões celestiais. E nem isso é obra nossa, é obra de Deus em nós. Subtópico de número 4, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera um novo nascimento. Veja, irmãos, que o Espírito Santo só pode atuar na vida de alguém de forma eficaz e regeneradora quando o mesmo já está arrependido, nascido de Deus, aceitou a fé em Cristo e já batizou nas águas. É por isso que Jesus vai colocar as coisas em ordem: nascer da água e do Espírito, nascido de Deus, nascido da água, nascido do Espírito. Ou seja, primeiro você aceita Jesus, Deus gera você através de Jesus. Depois de gerado em você Jesus, você se arrepende, os seus pecados são anulados, o seu nome é escrito no livro da vida e a sua vida é transformada. Você batiza nas águas, e após o batismo nas águas e todo esse processo, você passa a ser renovado, você passa a ser regenerado pela ação protetora e eficaz do Espírito Santo que opera no meio da igreja. Veja que a atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. O Espírito Santo não trabalha na vida de forma regeneradora para alguém que não se arrependeu. Ele trabalha de forma a poder trabalhar na vida daquela pessoa, convencendo ela do pecado, do juízo e da vida eterna, para que ela possa se arrepender, e depois de arrepender ser gerado, e depois de gerado ser batizado, e depois de ser batizado ser regenerado através da ação do Espírito. O Espírito Santo trabalha na vida do mundo para convencer do pecado, e depois de convencido, trabalha regenerando ele, limpando as impurezas, cortando as arestas e purificando ele, preparando ele para o arrebatamento da igreja. Esse é a ação do Espírito e o nascido do Espírito. Eu estou numa fase de ser nascido do Espírito, já passei por todas as fases e estou sendo regenerado pelo Espírito Santo de Deus. É aquilo que nós vamos ver no ponto de número 3, a santificação, um processo na vida de quem é salvo e de quem já foi salvo. Esse ato regenerador não pode ser explicado em palavras ou em linguagem humana, como diz João 3,8. O vento assopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vens e nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha aí, eu e você, que é nascido do Espírito, somos comparados com o vento, que ninguém sabe para onde vai nem para onde vem, mas sente o seu poder, sente a sua ação. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Eu anotei um negócio aqui, e quando Jesus disse, o vento sopra onde quer, em João 3,8, ele quis dizer que assim como o vento não pode ser controlado ou compreendido por seres humanos, mas os efeitos podem ser testemunhados, assim também acontece com o Espírito Santo. Ele não pode ser controlado, ou aquele que é nascido do Espírito, ele não pode ser entendido, ele não pode ser compreendido, mas a prova de sua obra é aparente na vida daqueles que estão perto de nós. Qual o Espírito atua, ali a evidência inegável e certa. Quando você está no seu serviço, na tua escola, no teu trabalho, quando você está na tua casa, a ação do Espírito na tua vida regeneradora é evidente, ela é eficaz, ela é vista, ela é nítida. Por quê? Porque assim é o nascido do Espírito. Ninguém sabe para onde vai ou para onde vem, mas nós conhecemos a sua ação. Aleluia, graças a Deus por isso. Assim, nós encerramos o tópico de número 1, tocando nos pontos principais, e a sua síntese é: o novo homem não nasce da água do Espírito, mas de Deus, da água e do Espírito Santo de Deus. Passemos agora ao tópico de número 2, em nome de Jesus. Tópico de número 2 tem como tema a justificação do novo homem, doutrina da justificação, faz parte da salvação, da soteriologia. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de justiça e pecado, injustiça e pecado.
Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé. Aqui é muito feliz a colocação do nosso comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade, uma grande autoridade, palavra de Deus na nossa igreja. Ele colocou que no contexto de injustiça e pecado, nós precisamos de um status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. Ou seja, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e quem está no sistema mundano, ele é considerado como injusto e como pecador contumaz, um pecador declarado, alguém cego pelo mundo. E num contexto desse, nós ganhamos um outro nome. Nós não podemos, quando um homem é gerado por Deus, quando Deus gera um homem novo, nascido através pela fé de Cristo, ele tem um nome, ele passa a ser justificado. Eu sou um homem justificado. Eu não sou alguém que está jogado no mundo, no maligno. Eu não sou um injusto. Eu não sou um impuro. Eu não sou um devasso. Eu não sou um pecador, quanto mais. Eu não sou alguém que vive cegado pelo mundo. Eu sou um homem justificado. Olha o que Deus faz por nós. Além de nós, apesar de nós pecarmos, o Adão ter errado, ter trazido morte, Deus planeja um plano de salvação, nos salva e nos gera por Jesus, e ainda traz um novo nome para nós diante de Deus. No tribunal de Deus nós somos chamados de justificados. Em um contexto de injustiça e pecado, somos justificados por Deus, através das obras meritórias de Jesus Cristo. Mas o que é isso, justificação, meu querido? Subtópico de número 1, a inutilidade da justiça humana. Para falarmos de justificação, primeiro temos que falar que a justiça humana é inútil. Então vamos lá. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam e nem nos justificam diante de Deus. A tua obra boa pode me ajudar. E se você quiser fazer qualquer obra social boa, está de portas abertas. A igreja está de portas abertas para receber a sua obra boa. Se você quiser ser honesto na igreja, vai ser muito bem-vindo. Se você quiser ser honesto no mundo social, muito bem-vindo. Se você quiser ser bonzinho, praticar boas obras, isso além de ser bem-vindo, é requerido o salvo de Jesus Cristo. Mas não serve para nada no quesito salvação e no quesito Deus. Nada serve, absolutamente nada. Aliás, elas são consideradas trapos de imundícia, conforme Isaías 64:6. As nossas justiças são trapos de imundícia. Nós não sabemos julgar justamente. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos sermos justificados perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Este sim vale para Deus. O que Jesus fez na terra, a sua obra que ele fez na terra, as suas obras que são consideradas apenas uma obra de justiça, ter morrido na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. O que você não dá conta, o que eu não dou conta, o que ninguém deu conta, o que ninguém dará conta, ele fez. Nascido sobre a lei, não teve pecado, pagou um preço, um alto sacrifício. E esta obra feita na cruz do Calvário, substitutiva, vicária, deu a ele mérito perfeito. Ele consegue chegar diante de Deus, e Deus recebeu essa obra, contrário de nós que não recebe a nossa. Ele recebeu essa obra de justiça perfeita, e através dessa obra dele, nós somos justificados. De forma poética, é como se Deus não olhasse para o povo, é como se Deus declarasse guerra. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Deus declarou guerra a todos os homens. A Bíblia diz que aquele que está debaixo da desobediência, a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. A Bíblia diz, e ela é a verdade. Mas através de Cristo, ele consegue olhar para aqueles que são obedientes a Cristo, aceitaram a Cristo. É como se Deus não olhasse para o povo, mas olhasse Cristo no povo.
É como se ele olhasse só para Jesus e estivesse falando assim, ó, por causa de você eu faço, por causa de você eu abençoo, por causa de você eu salvo, por causa de você eu justifico, por causa de você eu regenero, e por causa de você eu consigo trazer todos para morar comigo no céu. É como se fosse de forma poética dizer mais ou menos assim no céu. As nossas obras são inúteis. Fica muito claro aqui. Tem gente que pensa que vai dar cesta básica a vida inteira e vai ser salvo por isso. Você pode dar cesta básica a vida inteira e isso vai servir para o seu currículo diante dos homens. Mas para Deus não vai servir absolutamente nada. Eu sou honesto, eu pago minhas contas. Isso é nosso dever. Mas isso não vai te dar nada, isso não vai valer nada para você ser salvo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Temos sido pois justificados por Deus, temos sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Esse é o nosso status. Temos paz com Deus por causa de Cristo Jesus. Subtópico de número 2: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, é muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Aqui vale a pena dizer que a doutrina da justificação pela fé, ela é conhecida como sola fide, por Martin Lutero, na Reforma Protestante, e foi um dos conceitos basilares para que a Reforma acontecesse. Ao utilizar o termo justificado, esse termo aplica-se a uma declaração legal, única, com resultados permanentes, e não um processo em andamento. E essa declaração jurídica nos proporciona paz com Deus. Claro, glória a Deus por isso. Porque a justificação que Deus faz não é algo que precisa ser feito um dia, não precisa ser feito toda hora, é algo com resultado permanente. Tendo, pois, sido justificados por Jesus Cristo, temos paz com Deus. Uma vez justificado, Deus coloca a paz com Ele. O que é o processo de justificação, querido? É como se fosse assim, quando você aceita Jesus, Filho de Deus, quando você crê no sacrifício dele, é como se Jesus, Deus, te gerasse e pegasse a tua alma e levasse até o Pai e falasse: Pai, está aqui. Vou usar por exemplo, está aqui nosso irmão Fábio. Ele é pecador, estava em paz, não estava com paz com o Senhor, estava em guerra declarada com o Senhor. Mas eu, Pai, através do meu sacrifício, ele creu em mim, creu no meu sacrifício, e por isso eu estou justificando ele perante o Senhor. Aceita ele, tenha paz com ele. E Deus o Pai justifica, me justificou, justifica todos que se achegam a Jesus para crer nele através do sacrifício dele. Isso é justificação pela fé. Quando o Pai justifica alguém, essa justificação ela é permanente, ela não muda, ele é um justificado por Deus. Você que aceitou Jesus, você é justificado. Eu aceitei Jesus, nós somos justificados e temos paz com Deus. E Deus, quando olha para a minha vida e para a tua vida, não olha como guerra, não olha com um olhar de ira, mas sim com paz, porque ele vê Jesus em nossa vida. Graças a Deus por isso. Não é apenas uma anistia, ou seja, quando alguém ele é absolvido no julgamento, ele ainda passa a ser olhado por todos, e até mesmo pela justiça, pela sociedade, como alguém que ainda deve para a sociedade, como alguém que ainda fez algo de errado, como alguém que foi absolvido por um tribunal, mas ele ainda tem a responsabilidade de carregar sobre si a demanda, carregar sobre si o peso de ser reconhecido como alguém que fez algo de errado perante a justiça e perante a sociedade. Mas Deus, quando nos perdoa, não perdoa como uma anistia. A Bíblia diz que quando perdoa dos nossos pecados, não se lembra mais. Joga no mar do esquecimento e não joga e não lança em rosto os nossos pecados. Não é alguém que fica falando: te perdoei, agora miserável, você fica pecando todo dia. Não. Você já foi justificado, e através da justificação ela é permanente, porque você tem paz com Ele. E quando você erra, é só clamar o sangue de Jesus, se arrepender e deixar, e
que Ele cobre com teu sangue e te perdoa, e não lança no teu rosto o teu pecado, não fica falando você, não fica falando para todo mundo o que você era, o que você foi, o que você deixou de fazer. Ele te perdoa porque Ele te ama, e por causa de você derramou o sangue na cruz do Calvário. Aleluia. Essa é a maravilhosa doutrina da salvação. Essa é a maravilhosa doutrina da justificação. E se todo mundo entendesse essa doutrina, seríamos mais gratos a Jesus, mais gratos a Deus e mais humildes perante a presença do Espírito Santo de Deus. A partir desse processo, o homem passa a ter um novo status. Ele é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados para a glória de Deus. Subtópico de número 3. O novo homem é justo. Olha isso aqui. Vou falar para um povo aqui que pensa que porque ele é crente, ele não precisa fazer coisas, não precisa fazer coisa certa. Eu sou crente mesmo, já tô salvo, eu não preciso fazer as coisas corretas. Muito pelo contrário. A partir de sua conversão, gerado de novo, Deus justificou. Nós estamos vendo que Jesus justifica. O pecado não lembra mais. Ele é tido como justificado. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Meu querido, que coisa maravilhosa. É como se você tivesse passado a vida inteira roubando, ladrão, e tivesse feito coisas horríveis, tivesse um currículo horrível. E quando você aceita Jesus, é como se você nunca tivesse feito nada, meu irmão. Deus não olha com você dizendo assim, mas hoje você está bem, mas ontem você foi mal. Hoje você está bem, mas antes você era pecador. Isso é uma anistia. Não, Ele te perdoa. E quando te perdoa, é como se Ele tivesse visto você como alguém que nunca errou. Ele esquece completamente dos seus erros. E aqui vale a palavra de reflexão para alguém que está me escutando, que já foi perdoado por Jesus, tem os seus pecados perdoados, e o diabo fica colocando na tua cabeça coisas que aconteceram há 10 anos, que aconteceram há 15 anos. Você já foi perdoado por Jesus, Jesus te perdoou, você já foi justificado, e a justificação não é um ato, não é um processo, ele é algo permanente. Você é justificado, e não tem nada que tire essa justificação de você. Você não precisa ficar se martirizando, se crucificando e deixando o diabo colocar na tua cabeça que você não presta, que você não vale nada. Você é alguém justificado. Não se lembre mais daquilo que passou, porque Deus, quando olha para você como se como você nunca tivesse pecado. Se o próprio Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado, por que você mesmo fica se martirizando? Você mesmo fica lembrando. Joga isso no mar de esquecimento. Esquece isso. Fala para o diabo que maior é Deus que justifica você. Maior é o sangue de Jesus que te perdoou e que te deu uma nova vida, que te deu uma nova história. Se ele não se lembra, não se lembre você também. Coisa maravilhosa entender isso, irmão. Coisa maravilhosa entender isso. É uma graça, é uma maravilhosa doutrina de justificação. É um novo homem nascido em Jesus Cristo. É uma dádiva de Deus. É um presente de Deus à igreja, ao povo. O ladrão na cruz passou a vida inteira pecando, roubando. É ele mesmo quem admite os seus pecados na cruz, dizendo: os meus atos me levam para cá. Mas esse homem nada fez para estar aqui, e não fez mesmo. Ele estava ali para receber o pecado nosso, para receber o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz, que é a justificação, estava sobre ele. Por que ele morre? Para trazer paz com Deus. O mundo estava sem paz, e Jesus morre sem precisar, para trazer paz com nós, para trazer paz com Deus. E aquele ladrão que fez tudo de errado a vida inteira, fala: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Eu sei que o Senhor é rei. E Jesus, acreditando piamente naquela palavra, falou comigo: hoje estarás comigo no paraíso. Veja se não é uma maravilhosa doutrina. Veja se não é graça. Veja que não é por nada que eu faça o que você faça, meu irmão. Aquele homem fez tudo ao contrário. Os seus atos mereciam cruz, os seus atos mereciam o inferno, os seus atos mereciam a condenação eterna. Mas ele creu em Jesus. Naquela hora ele não passou por batismo. Deus gerou nele um filho. Naquela hora, naquele ato de fé, o Pai justificou ele. Ele teve paz com Deus instantaneamente.
e ele foi salvo no seu último instante de vida. Veja que maravilhosa graça. Se fosse eu ou qualquer um de nós, sabe o que nós ia fazer? Nós ia falar para ele: é muito fácil ficar na cruz agora e se arrepender, como a sociedade faz. Se fosse nós, ia jogar na cara dele: você não se lembra o que você fez ontem com alguém? Você não se lembra o que você fez o mês passado? Você não se lembra o que você fez no ano passado? E agora está aí na cruz, toda arrependida, é fácil. Mas Jesus não olha o povo como a gente olha. Jesus não me vê como o povo me olha. Jesus não vê você como eu te vejo. Porque se nós fôssemos definidos pela sociedade, nós estaremos mortos e condenados à vida eterna. Mas Jesus, quando olha para mim, para a sua vida, ele tem a maior vontade de te justificar, de você aceitar a Ele, de você crer no seu coração e Ele gerar dentro de você a justificação, para te salvar. Vimos aqui que não é por causa das obras, e vimos aqui que é graça, é dádiva de Deus. Maravilhosa doutrina da justificação. Que você possa compreender essa doutrina e ser amado, e ser justificado, e ser compreendido, e amar a Deus, e poder servir a Jesus melhor, agora entendendo isso. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Você precisa de crer no sacrifício de Jesus, e Jesus justificar a sua vida. E você que já foi justificado, não se condene pelos seus pecados. Jesus já levou ele naquela cruz e já te perdoou, e justificado você é, em nome de Jesus. Vamos agora ao ponto de número 3, ao tópico de número 3. Tópico de número 3, nós vamos falar sobre a santificação do novo homem. Se no primeiro nós falamos o que é ser um novo homem, nascer da água, nascer do Espírito, batismo, Deus gera, enfim, não é na carne, não é no sangue, não é natural. No ponto 2 nós falamos sobre a justificação, o homem é justificado. E depois de justificação, o que vem? Vem um processo de santificação. Se a justificação ela é um ato instantâneo e permanente, a santificação ela é um processo, não é algo permanente. E o último processo nós chamamos de glorificação. O homem justificado, santificado, será glorificado. Mas isso não é um assunto para a nossa lição, apenas estou trazendo a sua teologia. A doutrina da salvação se constitui em 3 bases: justificado, santificado e glorificado, o corpo de glória, para nunca mais pecar. Essa é a vontade eterna de Deus para nós, nunca mais pecar. Mas enquanto isso, precisamos de justificação, santificação, para termos a glorificação. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões maduros, perfeitos. Subtópico de número 1. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Quem aceitou Jesus é justificado, teve seus pecados perdoados, ele passa a ser visto como um santo. A palavra santo no sentido de separado para algo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 11, que Deus escolheu uns para apóstolos, outros para doutores, outros para pastores, outros para mestres e outros para doutores. Para quê? A fim de que para o aperfeiçoamento dos santos. Se santo fosse perfeito, não precisava de ser aperfeiçoado, mas precisamos de aperfeiçoamento porque nós somos santos no sentido de separado do mundo. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele é justificado e passa a ser separado do mundo. E essa pessoa passa a se tornar santo, tanto para Deus como para a igreja. Não tem ninguém mais santo do que uma pessoa que aceitou Jesus agora. Se uma pessoa aceitou Jesus agora como Salvador, teve a justificação, ele passa a ser santo, 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 mais santo que todo mundo na terra. Porque Deus vê ele como se ele nunca tivesse errado. Se Jesus voltar agora, nesse momento, essa pessoa tiver aceitado agora Jesus, ele sobe na hora, sem ter condição nenhuma de ficar. Ele sobe para o arrebatamento da igreja. Mas e aí? E se ele não volta? E se Jesus não volta? Como ele permanece santo? Através da santificação, que é um processo na vida do crente, a qual eu e você estamos inseridos nela. Já separado do mundo, já santo,
torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus. Nação eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Eu gostei de algo aqui que eu vi, que diz que a redenção, santificação e justificação são traduções da mesma palavra grega. Elas significam estar separado para um serviço especial. Ou seja, era como se nós, irmãos, estivéssemos trabalhando para o pecado, escravizados do mundo, e nós recebemos a Jesus e tornamos-nos santo. E agora nós temos um trabalho especial. Qual que é o trabalho? Servir ao Senhor Jesus por toda a eternidade. Servir ao Senhor Jesus. Eu nunca tinha visto ainda essa palavra, que santificação, que santificar, sagrado, redenção, justiça, justificação, são palavras sinônimas, que quer dizer trabalho especial. Graças a Deus, nós deixamos de servir ao pecado para servir único e exclusivamente a Jesus. E como servimos a Jesus? Através de um processo de santificação. O que é esse processo? Hoje, mais santo do que ontem. E amanhã, mais santo do que ontem. Hoje, depois de amanhã, mais santo do que ontem. Depois de amanhã, do que amanhã. Então é um dia após outro mais santo. Se hoje eu erro, amanhã eu não erro mais. Se amanhã eu errei, depois de amanhã eu não vou errar mais. É um processo de santificação. É um posicionamento da igreja. Temos que ser santo, andar progressivamente rumo à celestial mansão e não regressalmente. Não podemos parar de orar, não podemos parar de consagrar. Orando e consagrando, estamos nos santificando. Isso não é orar para ser salvo, senão seria obra meritória também. Eu não estou pagando um preço para morar no céu. Jesus já pagou o preço para morar no céu. Eu estou pagando um preço para mim não perder a santificação, não perder a salvação que já me foi dada através da aceitação a Jesus. Eu já aceitei Jesus, eu ganho, eu herdo de graça a salvação eterna. E para mim não perder ela, eu preciso me santificar. Não é orar para ser salvo, mas é orar porque eu sou salvo em Jesus Cristo. E para não perder a salvação que já me é dada e que já está dentro de mim, em nome de Jesus. Subtópico de número 2. A santificação como um processo. Um novo homem em Cristo, ainda que ele seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Querido, é fácil orar? É fácil ler a Bíblia? É fácil consagrar? É fácil passar 2 horas orando de joelho? É muito fácil passar 2 horas comendo salgadinho e tomando coca e batendo papo. Isso é para todo mundo. Isso é para Pedro, isso é para Tiago, para João, Martin Lutero, Calvino, Jacó dos Hermínio, homens, Agostinho, Atanásio, homens que deixaram história na história. Até para esses homens não era fácil. Até para Paulo diz que ele subjugava o seu corpo, a fim de se consagrar. E mesmo subjugando o teu corpo, ele chega a dizer nas suas palavras que aquilo que ele queria fazer não dava conta, mas aquilo que ele não queria, todo dia ele fazia. Então não é fácil consagrar, isso é para todo mundo, mas eu preciso de me posicionar, consagração a Deus, eu preciso de me subjugar, eu preciso de chorar sangue, mas orar, consagrar, buscar a presença de Deus em oração, buscar a presença de Deus em consagração, jejuar e ter um devocional com a Bíblia Sagrada, para me santificar. Como diz o comentarista, eu tenho que me submeter a um longo e disciplinado processo de santificação. Se você não se disciplinar, você nunca terá um devocional com Deus. Se você não dizer, a minha vida vai ser pautada assim, e eu me submeter a isso, embora tudo aconteça ao contrário, eu me submeto a essa disciplina, eu vou ter êxito na minha consagração, eu vou ter êxito na minha santificação. Se você não se policiar, se você não se disciplinar e viver uma vida à la volonté, você nunca vai ter um posicionamento. Porque a sua carne sempre vai dizer para você, ora agora não, ora depois. Jejua agora não, jejua depois. Consagra agora não, consagra depois. Lê agora não, lê depois. Não acorda agora não, fica mais tarde na cama. A tua carne sempre vai dizer isso, meu filho. Você vai pensar que um dia vai chegar um livro de espiritualidade e vai dizer assim, ó, eu hoje eu consegui atingir um livro de espiritualidade, só não hoje. Nunca. Só quando você for glorificado, será que você não mete aos anjos. Enquanto estivermos aqui, você vai ter que submeter a uma disciplina de consagração. Você vai precisar se disciplinar.
disciplinar. Isso é um longo período. Para ver Jesus. Se você quiser ver Jesus e não perder a salvação, você precisa passar pelo processo de santificação. Eu tenho uma notícia para você. Eu tenho uma notícia ruim e boa. A ruim é que você sempre vai ter que lutar contra você mesmo. E a boa é que se você conseguir vencer um dia após outro, você vai conseguir ver a face de Jesus. Você vai conseguir ver a face de Deus. Então vai chegar um dia que você vai dizer, valeu a pena me policiar e me disciplinar. Até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Glorificação. Na santificação do povo homem, a palavra de Deus é imprescindível, meu filho. É imprescindível, meu querido. A palavra de Deus, ela é imprescindível. Você não consegue ser santificado se você não estiver pautado na palavra de Deus. É impossível. Pois nos conduz ao ideal cristão. Perfeição ou santidade. Para que em tudo sejamos imagens e semelhança de Deus. Aonde está a regra de fé e prática? Bíblia. Aonde você consegue pautar a sua vida? Aonde você consegue conselhos para se santificar? Bíblia. Aonde você consegue exemplos de pessoas que alcançaram a estatura? Bíblia. Você precisa estar pautado na palavra de Deus. A santificação do novo homem, ela é imprescindível. Sem a palavra. A palavra de Deus ela é imprescindível. Na santificação, no processo de santificação. Então, deixa um conselho para você. Tenha um devocional com Deus. Não importa quantos minutos sejam. Não importa se você hoje comece agora com poucos minutos. Mas te discipline. Tire um período para falar. Eu vou ler 3 capítulos da palavra. E vou deixar ela falar comigo. Eu vou deixar ela me limpar. Se você está do meu lado aí, se você está do outro lado, e dizendo assim, eu não sei ler a Bíblia, eu não entendo nada, comece pelos evangelhos. Os evangelhos são uma boa leitura inicial para quem não tem uma visão panorâmica geral da Bíblia. Leia os evangelhos, vejam como Jesus curava, vejam como Jesus se portava, e imite Jesus nisso. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja primitiva, são livros fáceis de ler. Não queira ler Hebreus, não queira ler Romanos. Agora, porque são livros que você tem que ter uma compreensão dessa doutrina da justificação, regeneração, santificação e glorificação, porque fala da justificação pela fé e não por obras. Mas leia o livro leia os livros dos evangelhos, e você vai lendo e a palavra te limpando, e você vai ter um devocional com ela, e assim você vai ter uma santificação progressiva até você atingir a glorificação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltando às nuvens para te buscar. Amém? Subtópico de número 3. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Sabe qual que é a vontade de Deus na sua vida? Você já aceitou Jesus, você é justificado? Sabe qual que é a vontade de Deus na tua vida? É te santificar através do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse, não vou te deixar órfão, eu vou deixar o Espírito Santo. Para quê? Para santificar a minha vida, para santificar a igreja, para purificar, para lavar a igreja, para purificar a alma da igreja, para tirar o pecado, para tirar a escravidão do pecado, para tirar os vícios, para tirar impurezas, para tirar práticas pecaminosas do teu povo. É a vontade de Deus. Subtópico número 3, a santificação é a vontade do novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quem não está no processo de santificação não nasceu de novo. Quem nasceu de novo vai ter que passar pelo processo de santificação. Se você não quiser passar pelo processo de santificação, você nunca vai ser santificado, nunca vai nascer de novo. Porque é um processo que vem depois do outro, mas embora um processo vem depois do outro, que é instantâneo, ambos não se desvencilham, não se separam. São atos e processos que estão únicos e exclusivamente juntos. Jesus vai justificar, e logo após justificar, vai te colocar num processo de salvação, um processo de santificação. Esse processo vai vir para você. Sabe o que é esse processo? É a vontade de Deus na tua vida. É o Espírito de Deus falando para você. Você tem que acordar de madrugada para orar. Você precisa de acordar para orar. Você precisa de orar. Olha, sabe aquele dia que você passa e orou pouco? O Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Você precisa de orar. Você precisa de ir lá pelo menos chorar. Você precisa de ir lá pelo menos no seu quarto e falar, ficar parado e de joelho falando, escutando só Deus falar com você. Você precisa. O que é isso? É o Espírito de Deus te purificando, te santificando, te colocando no processo, porque Ele é a vontade de Deus na tua vida. Ele quer te salvar, quer te glorificar, e por isso Ele quer te colocar nesse processo. É doloroso, é doído, mas Ele é imprescindível. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus, como seus imitadores. Que coisa maravilhosa! Quanto mais você ora e santifica, mais você parece com Jesus.
mais com Jesus se parece. Alguém vai olhar para você e falar assim: rapaz, você é crente. Meu irmão, você é crente. Por quê? Porque eu sei que você é crente. Eu consigo entender, eu consigo ver que você é crente. Não é só pelo seu jeito de vestir e nem pelo seu jeito de andar, mas é pelo seu jeito de conversar, de falar, de se postar, de se portar, de se manifestar, de se agir. Lá no seu serviço você é o mais honesto, na tua casa você é o mais correto, no teu serviço, na tua escola, você é o mais posturado, você é o que tem mais postura de crente. Isso é um processo de santificação. E quanto mais esses conceitos são, sabe, mais parecem com Jesus. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus na nossa vida. Você precisa de colocar em primeiro lugar a vontade de Deus na tua vida. E qual que é a vontade de Deus na tua vida? A santificação. Coloque em primeiro lugar a santificação. E Deus nunca vai deixar faltar nada para a tua vida. Nada. Se você colocar, porque essa é a vontade de Deus na tua vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça e impureza. Peguei, estou no processo de santificação, errei acidentalmente. Porque pecado na vida de alguém que está no processo de santificação não é premeditado, é acidental. Se você está no processo de santificação, mas premedita pecar, você ainda precisa de aceitar Jesus. Você ainda não está nesse processo, você precisa de voltar lá atrás, na justificação. Porque quem foi justificado, está na santificação, ele acidentalmente peca. Ele peca acidentalmente. Eu não vou pegar minha moto aqui agora e sair para cá, sair para casa, bater no primeiro poste que eu sair, que eu ver. Isso eu estou fazendo um acidente, eu estou premeditando um caos. Mas se eu porventura bater porque meu pneu furou e sem querer eu bati, eu estou acidentalmente errando. Então pecar na vida de alguém que está no processo de santificação é acidentalmente. E se porventura você estiver errado, acidentalmente no processo de santificação, o sangue de Jesus tem poder para te purificar. Seja qual for ele, qual nível for ele vai te santificar e vai te purificar. E você vai voltar de novo, a voltar a orar, a voltar a buscar a presença de Deus. O que você não pode é se entregar ao pecado, se entregar ao erro de novo. E no outro dia está praticando de novo. E no outro dia está praticando de novo. E semana que vem está praticando de novo. E depois está praticando de novo. Aí você vai chegar em Hebreus capítulo 4, aonde os tais rejeitam deliberadamente a Deus e se entregam totalmente às paixões desse mundo. E a Bíblia diz que é impossível ter uma renovação para arrependimento. Porque os tais não querem arrependimento. Eles querem apenas que o sangue de Jesus perdoe eles e eles vivam da maneira que eles querem. Eles querem que Deus se adeque, se molde ao jeito dele viver. Não é isso. O sangue de Deus está te perdoado pelo seu pecado, mas dele você não vai pecar mais, porque você vai voltar no processo de santificação. Errou, pecou, deixa para trás. Jesus vai te perdoar, você vai se arrepender e nunca mais volta para o processo de santificação de novo, volta a disciplinar de novo, volta a orar de novo, volta a buscar de novo, como se tivesse buscado antes. Porque se Jesus te purifica do pecado e te perdoa, como vimos agora no tópico 2, ele vê você como se ele não tivesse pecado. Então você precisa se ver também dessa mesma forma, como se você não tivesse errado. Não se culpe e não se martirize, apenas volte o que você fazia antes, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Que a igreja de Jesus volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na região, na Jerusalém celeste. Eu preciso de pregar, você precisa de pregar, que nós precisamos estar santificados para ver a Deus. A Bíblia diz em Hebreus: sem santificação ninguém verá a Deus. Eu preciso ser justificado, aceitar a Jesus. Eu preciso passar pelo processo de santificação. Esse processo é doloroso, para um dia receber a glorificação. Quem não aceitou a Jesus, quem não passou pelo processo de santificação, não entrará na celestial Jerusalém. Que a minha pregação, a sua pregação consista nisso, e que nós pregamos com mais instância essas palavras. O mundo precisa de santificação, que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Amém. Concluímos essa lição dizendo que o novo homem em Cristo Jesus é uma bênção. Justificado, santificado e será glorificado. Que você possa entrar nesse processo. Se você parou de orar, continue orando, volte a orar. Se você está sendo martirizado por um pecado seu, esqueça dele, Jesus te perdoou. E se você ainda não aceitou Jesus, aceite agora Ele como seu único e suficiente Salvador, e passe a ingressar e ser salvo, santo, considerado santo, justificado por Deus. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero orar por vidas que estão agora assistindo e vendo. Que o Senhor, meu Deus,
possa movimentar o coração deles agora. E o instigar, meu Pai, o insistir com eles, meu Pai, insistir, ó Deus, em convencer do pecado para que eles venham aceitar a Jesus. Aceitando Jesus, possam ser justificados, possam ser santificados e um dia ser glorificados por Jesus. Meu Pai, tem pessoas, ó Deus, que estão sendo, ó Pai, julgados, ó Pai, que estão sendo, ó Deus, martirizados por pecados, meu Deus. O diabo crava a unha na cabeça da pessoa, meu Deus, e vai lembrar de coisas que passaram e que o Senhor já esqueceu, meu Deus. Que essa pessoa também possa esquecer. Pessoas que estão no processo de santificação estão pecando e não estão voltando à prática da oração, meu Deus. Que o Senhor ajude eles a pecar, esquecer, deixar, confessar, achar graça diante de Deus, mas voltar e retornar ao processo de santificação, a fim de que veremos o Senhor. Que o mundo, meu Pai, possa conhecer que ninguém entrará na celestial mansão se não aceitar Jesus, se não entrar pela porta a Jesus, se não entrar pelo caminho que é Jesus. E assim, meu Pai, tem misericórdia da nossa vida, da nossa alma, que possamos disciplinar a nós mesmos e entrar nesse processo, orar, consagrar mais, principalmente agora em que estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Nos abençoe, meu Deus, nos guarde, e que semana que vem o Senhor nos dá a oportunidade de poder estar presencialmente aqui estudando a Tua Palavra. Assim oramos e abençoamos o Teu povo